E continuando as avaliações, trago hoje para vocês ele, o novo Fiat Pulse, pela terceira vez aqui no canal, agora em mais uma versão. Essa aqui a Audace com motor 1.0 turbo, que é a intermediária do modelo. Essa aqui com algum pack de opcionais que deixou o carro um pouquinho mais bonito, mas que eu vou falar detalhadamente quais são, quanto custam e também se vale a pena ou não comprar esse SUV aqui. Quer saber tudo sobre ele? Então fica aqui até o final do vídeo. O Fiat Pulse, desde sua versão de entrada, a Drive com motor 1.3 manual, já traz faróis de LED. E esse aqui, é claro, já tem ele também. As diferenças da versão topo de linha é que nessa parte aqui seria cromada e aqui é um cinza escurecido. E também a gente não tem o farol de milha ou o farol auxiliar. Isso fica apenas para a versão Impetus, que é a top de linha, que inclusive já testei aqui no canal. Também a versão Drive, que é a de entrada. Então a gente tem a de entrada, essa aqui é a do meio, que é a top de linha aqui no canal para você conferir. No geral as diferenças são basicamente essas aqui na frente, mas a roda nesse caso aqui também é diferente, porém ela é um pack de opcional, então é um pack de estilo do carro, você acrescenta também o teto preto e isso você pagar mais. A versão de base da Audace veio com uma roda muito parecida com a Drive, só que com um acabamento um pouquinho melhor. Nesse caso aqui a gente tem praticamente a mesma roda do Impetus, que é a versão top de linha, só que um acabamento um pouquinho inferior. Em vez de ser diamantada, ela é pintada nesse cinza escuro, que eu acho bem bonito. Inclusive eu acho que esse Pulse nessa combinação branca com teto preto e com essa roda escura ficou bem legal mesmo. A roda também esqueci de falar aqui, ó. Ela é aro 17, um pneu 205/50 aro 17. A outra viria com aro 16. Que os plásticos são basicamente os mesmos, né, dá aquele ar um pouco mais parrudinho para o carro. O retrovisor é pintado em preto e tem repetidor de seta. Acabei de falar, o teto preto também é um opcional. A gente combina o teto preto com algumas outras cores, mas também pode colocar o teto cinza, por exemplo. Depende lá do configurador que você... quer dizer, da configuração que você escolher lá no configurador. E aqui vem com esse rack nessa cor cinza também, que lembra um pouco a mesma cor cinza aqui da dianteira. Lateral é a mesma coisa, a gente tem chave presencial, então basta colocar a mão para trancar o carro e apertar o botão aqui para trancar o carro. E o retrovisor não rebate. Falando na chave, vocês vão ver daqui a pouquinho mais detalhes sobre ela. A gente tem umas funções legais aqui nela. Primeiro, para abrir o vidro, caso você queira dar uma ventilada no carro antes, basta manter pressionado o botão de destrancar o carro. Mas você também consegue abrir o porta-mala e consegue fazer isso aqui: ligar o motor do carro. Nessa configuração aqui não faz muito sentido ligar o motor do carro. Se a gente trancar, o carro vai fazer um pouco mais de sentido, porque as janelas vão estar fechadas e quando você liga o motor do carro, ele liga o ar-condicionado, então ajuda você a ter uma cabine um pouco mais refrescada ali, um pouco mais fresquinha quando você for entrar. Isso em dias de calor, que tiver muito sol em cima do carro, ajuda bastante. Uma função bem legal também. E consegue aqui ligar o alarme do carro. Então se por exemplo você perdeu o carro no estacionamento ou tiver alguém mexendo, você tá vendo que alguém tá mexendo de longe no carro, você aperta esse botãozinho e você vai dar um susto na pessoa. Vai ser bem legal a reação. E daqui para trás a mesma coisa que eu já mostrei para vocês em outros vídeos. Mas vamos dar uma passada rapidinho lá atrás e aqui também no motor, só pra gente dar uma resumida aqui. Mas se você quiser saber um pouquinho mais de detalhes sobre isso, assista ao vídeo lá do Impetus ou da versão Drive. Lembrando que os valores da roda e desses packs de opcionais que eu vou falar vai estar aqui na descrição. Como é meio difícil lembrar de cabeça exatamente os detalhes certinhos, os números, os centavos, eu vou colocar exatamente o preço, pelo menos aqui na minha região, São Paulo, todos os preços aqui na descrição. Pode mudar de concessionária para concessionária, de região para região, então os centavos ali mudam, às vezes um vai ser, sei lá, 1.527, o outro vai ser 1.522, o outro vai ser 1.525,69. Então, quando eu falar o preço, tenha consciência disso.
E é por isso que eu não vou falar o preço aqui, porque pode acabar mudando, então eu vou deixar aqui na descrição. Bom, aqui debaixo do motor a gente tem o motor 1.0 mais potente da categoria. Deixa eu abrir aqui. É o motor 1.0 turbo, que rende até 130 cavalos no etanol. E é realmente uma potência muito interessante. A travinha aqui não está querendo abrir. Aí agora abriu. Bom, estão vendo aqui que é a varetinha. E não tem manta acústica. E isso é um dos defeitos do carro, porque ele é um pouco ruidoso sim. A gente sabe que motores 1.0 e 3 cilindros, eles têm um ruído, e é um motor de funcionamento um pouco mais áspero, tem aquele barulho metálico, e isso passa bem lá para dentro da cabine. Inclusive, tem um amigo que estava interessado em um Pulse, e aí eu mostrei o carro para ele, e assim que ele ligou, a primeira coisa que ele reparou foi justamente nisso, no ruído que passa para dentro do carro. Eu falei, realmente, é um pouco mais normal de carros 3 cilindros, mas tem carro 3 cilindros que dá uma certa disfarçada nesse detalhe. Aqui ele fica um pouco mais aparente. Então uma manta acústica faria muito bem para o modelo. É um carro que tem um desempenho bacana, o consumo até que é bacana também, ele bebe um pouquinho, mas ele anda bem, então a gente tem que fazer sempre essa comparação. O ruim é se ele bebesse muito e não andasse nada. O 1.3 CVT com certeza vai ser muito mais econômico do que esse aqui. Lembrando que ele também é atrelado a uma transmissão CVT e maiores números aqui na descrição. Lembrando que também, se você quiser saber um pouquinho mais de detalhes dele, tem lá no nosso vídeo da versão Impetus. Mas a varetinha nem faz muita diferença, mas a manta acústica faltou aqui, viu? Agora, bora falar um pouquinho lá da traseira agora. E já aqui na traseira do Fiat Pulse, a gente tem basicamente a mesma coisa das outras versões, com diferença aqui da inscrição Audace e Turbo 200, o 200 fazendo alusão ao torque do carro em Nm, ou seja, o carro tem 20 kg de torque aproximadamente. É a mesma traseira, o mesmo design, a mesma lanterna, as mesmas inscrições aqui, e detalhe para a lanterna que tem toda essa parte aqui em LED e também o pisca em LED, só a luz de freio não é, mas o brake light aqui em cima também em LED. Falando nisso, aqui a gente tem um aerofólio bem bonitão que dá um ar um pouco mais esportivo e dinâmico assim para o carro. Que ponteiras de escape que são falsas, não tem nada aqui para dentro, é plástico. E tem essa parte aqui prateada que dá um design bem legal e não deixa o carro com uma cara de versão de entrada. Aliás, esse carro aqui não tem cara de versão de entrada de forma alguma. Eu acho que para algumas pessoas um pouco mais leigas esse aqui vai até parecer a versão top de linha ao invés da de entrada. Até mais do que realmente a versão top de linha. Mas isso porque a gente está com esse pack. Lembre-se, vou deixar para vocês umas fotos da versão de base, com a roda que vinha originalmente, com os detalhes originais, e aí vocês vão ver que aí ela tem uma carinha um pouquinho mais simples. Ela é basicamente um drive com um motor turbo e uma roda que você só percebe a diferença olhando bem de perto. Olhando na rua, vai achar que é a versão de entrada. Bom, uma coisa legal do Fiat, aqui eu já ia abrir o porta-mala por aqui, confunde, é aqui embaixo. É o porta-malas, afinal a gente tem 370 litros de capacidade. Lembrando que ele é medido pela mesma forma que os outros carros da Stellantis estão sendo medidos agora, que é por líquido, então se a gente for medir pelo mesmo método de aferição dos outros, talvez ele tenha um pouquinho menos, mas de qualquer forma é um porta-mala muito bom. É um porta-mala tão bom quanto grandes SUVs? Não, mas lembrando que alguns dos seus concorrentes têm menos, inclusive por exemplo o C4 Cactus, que tem 320, aqui a gente tem 370. É maior que do Argo, com certeza, e é um espaço bacana, e ele é bem profundo aqui, e aqui também tem uma altura legal. Se você tirar esse tampão, dá para levar algumas coisinhas ali até a altura do encosto de cabeça, dá para levar umas malinhas aqui sim. E ele é bem forradinho, bem acabadinho, tem aqui também um puxador aqui em cima dessa peça em plástico, que fica bem legal. Aqui dentro não tem muito acabamento, mas hoje em dia a maioria das montadoras estão fazendo isso com seus carros. Legal, né? Agora bora conhecer um pouquinho mais aqui por dentro. Bom, e vale lembrar que eu já mostrei aqui o espaço interno do Pulse algumas outras vezes, mas não custa nada relembrar. Aqui a gente tem um ótimo espaço, lembrando que eu tenho 1,78 m de altura, tem aqui praticamente 2 palmos, mas o bolsão de revistas aqui fica só para o lado direito. Aqui o acabamento é todo no plástico, mas é um ótimo plástico.
e tem esse detalhe um pouco diferente aqui na parte de baixo. Aqui também onde apoia o braço é plástico, mas não tem nenhum parafuso aparecendo. Vidro elétrico um toque e também tem um porta-garrafas. Aqui o tapete, ele não é emborrachado, ele é de carpete, bem bonito. Aqui o túnel central, ele é um pouco elevado, mas não é tão largo. Tem uma saída USB, aqui tem um apoio para o seu celular, mas não tem saída de ar-condicionado, infelizmente. Aqui a gente tem essa iluminação, que é em LED, porém num tom de cor diferente. Alças e porta-cabide dos dois lados. Nessa versão aqui Audace, o teto ele é pintado não, né? O tecido, na verdade, ele é nessa cor creme. Tem aqui, claro, o apoio de cabeça para os 3 ocupantes e também cinto de 3 pontos para os 3 ocupantes. Lembrando que esse carro aqui está com um opcional de banco de couro. Alguns opcionais que tem nesse carro eu vou comentar ao longo do vídeo, mas também vou colocar aqui na descrição os valores para vocês terem uma ideia. Costura branca, bem bonito, né? Que é Fiat Flag. Bom, partindo agora lá para frente, como vocês viram agora há pouco, chave presencial, então basta colocar a mão aqui ou apertar o botão para trancar o carro. Aí, aqui sim, aqui a situação fica mais legal, né? Bom, então a gente tem aqui essa parte aqui toda cinza no painel todo, bem bonito, né? A gente também tem o mesmo acabamento, mas como eu acabei de falar, ele é bom. Tem esses detalhes aqui também, bem diferente. Os comandos dos vidros, que são todos elétricos, que você bloquear o vidro. E aqui o retrovisor, que é elétrico, mas infelizmente ele não rebate, nem tem função de ponto cego. Aqui também tem essa borrachinha aqui para não deixar o parafuso aparecer. Aqui embaixo tem um porta-copo, que no caso aqui está com álcool gel agora. E um pequeno espacinho, assim como aqui. Dá para colocar talvez um celular ou aqueles tickets de shopping. Para isso ele é muito bom. Aqui também prateado, tem detalhezinhos aqui na saída de ar-condicionado e ao longo do painel todo também. Bem bonito, né? Eu gosto bastante. Aqui tem as funções do ar-condicionado, que é digital, porém de uma zona apenas. Aqui tem um espacinho também, dá para colocar o celular. E aqui carregador por indução, que também é opcional do modelo. Aqui a manopla do câmbio automático. Aqui a Fiat Flag também. Essa manopla já é bem conhecida do Renegade, do Compass, do Commander, todos os modelos da Jeep. Aqui o freio de mão é do tipo convencional. A gente também tem 2 porta-copos. E o legal é que ele tem essa borrachinha, então o copo ou a garrafa fica bem ajustado. Aqui também tem um pequeno espacinho, que é bom talvez para você colocar a chave. Inclusive, falando em colocar a chave, ele tem um espaço exato para colocar a chave, bem aqui no meio, ó. Então, tem um encaixe perfeito aqui da chave. Mas você pode colocar aqui também se você quiser. Inclusive a chave é essa aqui, a gente tem essa função de abrir, trancar o carro, abrir o porta-mala, ligar o carro e ligar a iluminação dele também. Chave compartilhada aí com os modelos da Jeep. Aqui também mais um pequeno espacinho. Aqui tem esse porta-treco, que inclusive ele é deslizante, serve como apoio de braço e ele é macio, nem tanto assim, mas ele é macio e revestido em couro. Banco de couro aqui com esse perfurado, como eu já comentei, ele é opcional, senão viria bancos em tecido. O volante também é em couro nessa versão aqui com esse opcional. Na versão de base ele não é em couro. E a multimídia também nesse caso aqui ele é um pouco maior. Energizando aqui o carro, ele aparece ali no painel Pulse. E aqui ele vai fazer um desenho da Fiat. Essa multimídia ela é bem grandona, também opcional, com navegação integrada. Multimídia realmente muito competente. Funções de mídia, a gente tem diversas configurações aqui do carro. Ó, sobre a tela, segurança, câmera, navegação, telefone, bem completa mesmo. E o mapa também é muito bom, viu? Ele é feito pela TomTom, então ele também é bem atualizado, além de mostrar trânsito aqui, ó, em tempo real, bem diferente. O comando ar-condicionado é legal porque é o mesmo botão para você mexer tanto na temperatura quanto na velocidade. Então aqui, ó, a gente mexe na velocidade, ele aparece tudo ali na multimídia, mas basta você apertar o botão, ele fica coloridinho. Então, pro lado azul esfria, pro lado vermelho aquece. Bacana, né? Tem função alto,
Também tem aqui a função do assistente de direção em faixa. Então ele te mantém na faixa, ele praticamente dirige sozinho. E aqui o TC Plus, que é o blocante do diferencial do carro, te ajudando aí em situações mais de off-road. Um volante multifuncional aqui pra gente mexer ali no cluster e aqui pra gente mexer no piloto automático. Tem o botão Sport, já que esse motor aqui é 1.0 turbo. Também tem as aletas, farol automático. Porém, aqui o limpador de para-brisa não é automático. O volante também não tem ajuste de profundidade, apenas de altura. Só na versão top de linha, a ímpetus, a gente tem esse tipo de ajuste. Aqui a gente tem a tecla SOS, ligar e desligar, ou seja, é fotocromático. Aqui, LED, bem legal. E aqui também tem um espelhinho, porém não tem a capinha e também não tem iluminação. Aqui também, ó. E aqui um porta documentos, ou seja lá o que você quiser por aqui. Também tem a alça aqui para o passageiro, porém não tem para o motorista. Poderia ter, né? Ou pelo menos um porta-óculos, seria bem interessante. Aqui tem os tweeters do sistema de som, que é realmente muito bom para um carro desse padrão aqui, gostei bastante. E aqui no cluster é onde mais muda da versão ímpetus para a versão Audace, que na ímpetus seria o painel totalmente digital, 100% digital, e aqui é o mesmo painel que a gente conhece das outras versões do Pulse, que é um painel bem legal de qualquer forma. Aqui a gente tem informações de consumo, aqui pressão dos pneus, hora do motor, temperatura do óleo, temperatura da transmissão, revisão, tensão da bateria. Aqui mostra a força G, inclusive também ali, ó. Quanto o turbo da potência sendo usada, assistência de motorista, áudio, é bem completo, mesmo sendo uma telinha razoavelmente pequena. E aqui a gente tem as funções tradicionais de todos os modelos de carro. Bem legal, né? Lembra talvez um pouco o Argo, você vai achar isso, mas difere bastante aqui a forma de dirigir. Isso a gente vai falar melhor agora dando uma volta com ele. Lembrando aqui que a gente também tem saídas USB do tipo C e do tipo padrão. Isso é bem legal. Os celulares hoje em dia, os mais novos, estão vindo com padrão tipo C. Então a Fiat bem atualizada aí. Partindo pro botão aqui também, não tinha mostrado o botão. E eu gosto bastante do Pulse aqui do lado de dentro. Eu acho bem bonito. E também acho um design bem harmônico. E agora vou levar vocês para dar uma volta aqui para a gente falar um pouquinho mais sobre as impressões do carro e se vale a pena ou não gastar quase 130 mil numa versão dessa aqui, do jeito que ele tá, ou 120 mil na versão de base. É isso mesmo, tem 10 mil reais de opcional aqui nesse carro. Bora lá! É isso aí, galera, bora dar um rolê aqui a bordo do novo Fiat Pulse. Esse aqui na versão Audace, porém, como eu disse já várias vezes ao longo do vídeo, com alguns opcionais que fazem com que esse carro aqui chegue quase ao preço da versão top de linha, porém ainda com alguns itens a menos. Da forma que ele está configurado, que vocês viram no vídeo, eu não recomendo, não acho que ele vale muito a pena, pois ele sai algo em torno de 129 mil reais e a versão top de linha está 131. Então, a não ser que você tenha gostado do visual, coisa que você também pode acabar deixando depois na versão ímpetus, a top de linha, vale muito mais a pena você pagar esse pouquinho, bem pouquinho a mais, e investir na versão ímpetus, que é a top de linha. A gente já vai ter o painel totalmente digital, esses itens todos já vão vir de série, vão ter os itens cromados, né? A roda vai ter o acabamento diamantado, já tem essas coisinhas a mais, principalmente o painel digital, eu diria que é a maior diferença. Mas se você não se importa com esse, gostou do visual desse, vai em frente, porque é um carro bem bacana. Se ele é melhor ou pior que o Nivus, eu não andei no Nivus ainda, a Volkswagen não cedeu o carro para testar, então isso eu vou ficar devendo para vocês. Mas entre os Pulses, ainda continuo achando que a versão de melhor custo-benefício é a Drive 1.3 com câmbio CVT, mas em relação à dirigibilidade com motor turbo realmente é bem melhor. Esse aqui, ele é bem esperto, ele tem esse botão Sport aqui que dá uma boa acordada no carro. O que mata talvez um pouquinho do desempenho seja o câmbio, mas ele não é um câmbio ruim, não tem tanto aquele lag, não é aquele CVT igual era bem antigamente. Esses CVTs mais modernos, eles estão muito bem ajustados assim. E ainda assim também ele ajuda um pouco na questão de economia de combustível. Eu não tinha tido uma boa experiência com o Pulse em relação à economia de combustível. Quando eu fui testar esse aqui, eu pedi para que fosse abastecido na gasolina, porém
não deu certo, pelo visto, porque ele estava fazendo médias de etanol e eu andando normal, sem pisar. Se fosse realmente abastecido na gasolina, ele teria feito médias um pouco melhores. Agora eu tô fazendo 8.4 porque eu tô andando bem tranquilinho aqui num percurso que é bem plano e bem fluido. É uma avenida, a Avenida Bandeirantes, para quem conhece aqui São Paulo, em horário que não é tão de pico, sabe que ela é bem tranquila de andar, flui bem. E eu acabei de pegar também um trechinho de rodovia, então isso ajudou um pouco na questão do consumo. Se fosse só a cidade, provavelmente estaria ali um 7.2, 7,5. O que não é ruim, mas eu acho que poderia ser melhor um pouco. Hoje em dia, talvez com essa moda de híbrido leve, talvez colocar uma bateria de 48 volts ali, talvez ajudaria um pouquinho ali o consumo e não aumentaria tanto o preço do carro, igual o que Stonic fez, por exemplo, né? Não são híbridos de verdade mesmo, mas já conta um pouco, e a gente teria também a isenção em partes do IPVA aqui de São Paulo, e alguns outros estados do Brasil teria a isenção total, além da isenção do rodízio, o que é bem interessante. Inclusive hoje é o rodízio desse carro aqui, são 3h15 da tarde e eu tô aqui em São Paulo, então daqui 2 horas eu já não posso mais rodar aqui, por exemplo. Eu teria que ou deixar o carro em casa e ir de Uber, ou então ter outro carro, no caso, na garagem. Se esse carro fosse híbrido, mesmo que seja esse híbrido leve, eu poderia rodar com o carro aqui em São Paulo tranquilamente. Agora, isso é uma coisa que seria legal, mas não é a realidade. Falando sobre a realidade hoje, eu acho que é um carro que poderia ter um consumo um pouco mais interessante. Mas é aquela coisa, né? Cavalo que bebe, quer dizer, cavalo que anda, cavalo que bebe, né? Então, ele anda bem, né? São 130 cavalos e 20 kg de torque. É uma potência boa para um carro que não é pesado. Ele é leve. Eu queria muito ver esse motor aqui em outros modelos da Fiat. Acho que ficaria bem interessante na estrada, talvez. E quem sabe uma versão do Pulse, não, do Argo. Talvez um Argo HGT com motor 1.0 turbo, ia ficar realmente interessante. O que o Pulse vai receber em breve é o motor 1.3 na versão Abarth, né? Abarth. Esse aí vai ser bem bacana. Não é 100% confirmada ainda a motorização, a potência da motorização, mas se a gente contar com os números que a gente tem hoje no T270 e no Compass, no Renegade, na Toro e no Commander, 185 cavalos num carrinho desse aqui, levinho, vai fazer um milagre, viu? Vai ficar realmente bem interessante. Mas isso aí é um papo pro futuro também. No geral, eu achei o carro muito bem ajustado. Eu sempre gostei do Pulse, né? Terceira vez que eu ando no Pulse, terceira vez que eu gosto bastante da suspensão dele. Eu acho que se a gente fosse colocar numa lista assim de qualidades do carro, uma das primeiras, se não a primeira, seria a questão da suspensão. Ela é muito bem ajustada, tanto em questão de conforto, também em questão de robustez. Então é uma suspensão que vai te permitir passar ali por praticamente qualquer buraco sem raspar e também sem, né, estragar o conjunto mecânico ali. Claro, você não vai sair passando por todo buraco rapidão só porque seu carro é forte, mas isso com certeza ajuda bastante aqui nos principais centros, aqui na capital de São Paulo, que tem muito buraco, né? Um asfalto aqui é realmente horrível, então isso vai ajudar bastante. O banco também do carro é bem confortável. Eu tinha comentado já no vídeo do Impetus, se eu não me engano foi no vídeo dele, que eu não curtia muito o banco da Toro e eu não curto muito os bancos dos Jeeps. Eu acho eles um pouco duro, os de couro. Os de tecido até é confortável, os de couro eu acho que talvez fique um pouco firme demais. Nesse caso aqui do Pulse eu gosto bastante, mesmo o banco sendo de couro, ele é bem macio, viu? Então é um banco que é bem confortável na lombar, tem um ajuste bacana. Lembrando que a gente também tem todos os ajustes de altura e de profundidade do banco, né? Só que infelizmente a gente não tem do volante, apenas de altura. Eu acho que faltou ali um ajuste de profundidade. Isso fica apenas para a versão top de linha Impetus, o que eu acho uma grande sacanagem ter só para a versão top de linha e não para uma intermediária. Talvez a de entrada, manual, até de se entender um pouco, por mais que eu não vejo muito sentido. Afinal, ele mesmo de entrada já tem
por exemplo, farol de LED, já tem multimídia, já é bem completinho. Poderia ter os ajustes do volante também. Volante que tem uma empunhadura legal, tem aqui as borboletas, né? A gente consegue trocar as marchas. As marchas, entre aspas, né? Porque câmbio CVT não tem marcha. Mas ele simula, né? Você consegue fazer a troca simulada de marchas aqui pelas aletas. E os comandos do som também são aqui atrás do volante. E é bem legal, eu prefiro do que quando é aqui na frente. Aqui atrás é um pouco mais seguro, porque você consegue virar o volante, por exemplo, trocando de música. E fica bem aqui na sua mão, na sua palma mesmo. Você não precisa tirar muito a posição da sua mão aqui no volante para poder acionar o botão. O retrovisor também é fotocrômico, legal. De noite esse carro aqui é agradável de dirigir. O farol dele é muito bom, né? Como eu disse agora, farol de LED desde a versão de entrada. Esse farol de LED, os faróis de LED, na verdade, da Fiat e Jeep ultimamente andam ficando muito bons. Dá para enxergar bastante. E quando a gente anda em lugares muito escuros, o farol alto dá uma boa ajudada. Lembrando que esse carro também tem um farol alto automático. Então, se você por acaso, sem querer, acabar colocando aqui a haste no farol alto, ele não vai dar farol alto de imediato. Ele vai acionar automaticamente, se ele entender que é da sua necessidade. Mas claro, se você quiser mesmo dar o farol, aí você faz ao contrário a posição aqui da haste de farol. Farol alto também, né? Como eu falei aqui, automático, quero dizer, né? Automático, então durante o dia fica só o DRL, à noite ele acende automaticamente o farol. Isso é legal também. Isso é uma coisa mais comum nos carros, mas lembrando que isso aqui também é uma versão intermediária, já é bom ter isso. É bem interessante. Como eu disse em outra parte dos vídeos também, todos os itens que são a parte, né, que são opcionais, eu vou deixar aqui na descrição junto com o preço. Porque às vezes pode acabar mudando de região para região o tipo de opcional, a disponibilidade, o preço. Então, se eu falar aqui no vídeo, vai ficar para sempre isso. E na descrição eu posso ir alterando, eu posso editar quando eu quiser, caso tenha uma alteração de preço ali, ou uma alteração do tipo de opcional, aí eu posso colocar, como já aconteceu. Uma vez que eu estava gravando um carro da Renault, enquanto eu gravava o carro, tinha uma opção X lá de um equipamento, de um detalhe. E aí uma semana depois, que foi o dia que eu fui postar o vídeo, já não tinha mais. Então eu fico naquela, né? Putz, o que eu falei no vídeo agora já não é mais isso. O que eu vou fazer? Então eu não gosto muito de falar de coisas alteráveis no vídeo mesmo, a não ser o preço do carro. É bom você saber o preço do carro no momento da gravação do vídeo. Mas de resto é bom poder ser um pouco alterável. No geral, o Pulse me agrada bastante. Bom espaço interno, porta-mala é bacana também. Lógico que naquele porta-mala de SUV, esse carro não é bem um SUV mesmo, mas é mais legal que o Argo. Pra mim, pelo menos, eu gosto mais desse aqui do que do Argo. Eu andei no Argo Tracking, e o Argo Tracking seria um carro com uma proposta parecida com esse, na teoria, mas ainda acho que esse aqui ele é mais bem acertado. Esse aqui é o Argo Tracking que deu certo. Ele é mais bonito, ele é maior, tem mais porta-mala. A suspensão desse carro aqui é excelente, a do Argo Tracking também era bem excelente. Enfim, eu acho que o conjunto desse carro aqui como um todo é bem legal. É um carro bem seguro também, a gente tem bastante airbag, tem o sistema de frenagem autônoma, também tem aquele sistema de permanência em faixa, então ele não deixa você sair da faixa, ou no caso de uma curva ele corrige para você. Isso é bom, caso você tenha um filho, uma coisa assim, por exemplo, sua filha pequena ali na cadeirinha derrubou a chupeta, um negócio assim, você consegue tirar um pouco a atenção lá da frente para poder pegar atrás sem correr risco de bater o carro ou algo do tipo. Claro, são situações e situações, você tem que julgar a situação e ver se é seguro fazer isso. Não é assim, deixa na mão do carro e seja o que Deus quiser, não é bem assim. Mas você concorda que ajuda, né? Se você não tivesse nenhum tipo desses sistemas assim, nem teria essa opção de você conseguir às vezes virar para trás ou pegar alguma coisa no banco, alguma coisa que caiu no chão. Eu acho isso legal. Mas coloca aí no comentário pra mim se você teria um Pulse desse aqui, se você gosta desse tipo de carro, ou se você prefere o Nivus, qual que você acha mais bonito, e sobre os concorrentes dele aí, o que vocês acham. Pode pedir também carros que vocês gostariam de ver aqui no canal. Hoje a gente tem o orgulho de poder dizer que praticamente todos os carros que a gente tem no mercado aí, a gente tem acesso a teste, carros novos, né, que eu digo. E são pouquíssimas as montadoras que ainda não são parceiras aqui do canal. São basicamente duas. Então
quase tudo que vocês comentarem aí pedindo teste, a gente vai conseguir atender. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de se inscrever, deixar o like, isso ajuda pra caramba, principalmente o like. Ajuda no impulsionamento do vídeo a chegar essa informação a cada vez mais pessoas conhecerem os carros e ficarem informados aí do mercado automotivo. Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Falou!